Meus amores, uma boa tarde. Eu não fiz vídeo pra vocês cedo porque eu tive que sair, né? Tive que resolver umas coisas minhas. E meus amores, estou aqui, né? Pra fazer vídeo e vou ler. Não lendo não, meus amores, vocês me desculpa. Eu tava ouvindo um vídeo que eu fiz, né? E meus amores, eu confesso a vocês que era em era Apocalipse 7, agora vamos ver o versículo, né? Vou abrir agora pra vocês. Aí, meus amores, é o que? Sobre a vinda de Jesus. Eu aproveito e solto o sonho do arrebatamento, tá bom? Meus amores, olha, Jesus está voltando. Quando Jesus voltar, vai ser um dia normal. Ei, mas só que nada vai ficar normal, entendeu, meus amores? E pelo que eu já li, né? Olha, é nessa tribulação, né, que nós vamos passar, né? Nessa tribulação, Jesus nos dê força. Peço mesmo. Jesus nos dê força para passar por isso nós temos, meus amores, assim, tá louco. Por isso que nós temos que passar, né, meus amores? Que só com ele, né? Então, por isso que eu digo, aceita Jesus, começa a caminhar com ele. A tua salvação da tua alma depende muito dele. Depende totalmente dele. Depende totalmente dele, entendeu? A salvação da nossa alma depende exclusivamente de Jesus. E exclusivamente da tua boa vontade. De tu o quê? Colher o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Ai, meu, eu quero aceitar Jesus. Não, pô, então pronto, joga fora a tua salvação. Não é bem assim que tu quer? Meus amores, porque às vezes me dá desgosto. Porque, meus amores, Jesus fez algo por vocês. E por que vocês não colhem? Por que vocês jogam fora? Como se o sacrifício dele fosse uma coisa assim sem importância. Entendeu, meus amores? Pode fazer isso não. Entendeu? Vocês estão perante o quê? Um rei muito glorioso. Primeiro porque tu fala assim, porque eu já vi. Ele me deu o privilégio de eu ver ele, ver os olhos dele, meus amores, ver os olhos, não, com mais respeito, né? Ver os olhos dele, ver a face linda dele. Jesus tem uma face linda. E os olhos, muito mais ainda. Então, meus amores, Jesus é muito glorioso, é muito mesmo. É muito atraente, glória a Deus. Meus amores, bora lá? É Apocalipse, ela tava passando demais. Bora lá, Apocalipse 7. E vou soltar o sonho do arrebatamento agora. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens. Isso é no dia do arrebatamento. Eu via Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Lá direito dele, assim, tinha uma carreira imensa de anjos. Que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. E quando eu olhava pra rua, quando eu olhava pra terra, eu já não tava dentro da minha casa. Eu já tava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando pra baixo. E eu vi a rua de uma ponta a outra, ela com uma rachadura. E uma rachadura aberta. E quando eu olhei pro cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Não era muita, não. Com certeza aquelas pessoas que dormiram, que confessaram Jesus como o suficiente salvador da vida delas. E caminharam com ele, entendeu? Ainda tem essa, né? Agora, meus amores, é Apocalipse 7, o versículo 12. Aí vou até o final dessa parábola, entendeu? Por que, mesmo? Porque ela tem o quê? Os sinais da vinda de Jesus no livro do Apocalipse. Não é bom não pra vocês? Porra, é bom pra mim. Alerta os nossos olhos. Por que, meus amores? Porque Jesus, o quê? Jesus já tá voltando. O livro do Apocalipse já tá se cumprindo. Agora, o que falta se cumprir é essa página aqui. A página 7 aqui. A página 7 é a página da perfeição. Que é o quê? Justamente porque Jesus vem nos buscar. Para o quê? Para nós estamos igualmente, ele quer, da maneira que ele quer. Meus amores, ele é muito maravilhoso. Como assim, ele tá falando? Meus amores, porque nós estamos o quê? Longe da tribulação. Após Jesus vir, a terra vai entrar em quê? No verdadeiro pânico. Aí vai o quê? Haver tribulação, perseguição. Vocês acham que foi só os... Ai, meu, foi só os... Como é que chama? Os discípulos que foram perseguidos foram mortos. Não. Agora que no livro do Apocalipse vai muitas pessoas ser perseguidas e vão ser mortas pelo amor de Jesus. Mas agora não, vocês querem primeiro ver ele, para poder vocês sofrerem e padecerem por ele, porque o que Jesus fez por vocês foi pouco, né? Meus amores, porque eu acho hipocrisia. A pessoa vê que Jesus sofreu. Botaram uma venda nos olhos de Jesus, cuspiram no rosto dele, sem dizer que colocaram uma esponja, né, com vinho, com vinagre, né, nos lábios dele, quando ele estava com sede, né? Porque ele perdeu todo o sangue e sentiu sede, né? Meus amores, isso me arde a minha alma. E, meus amores, e mais algo. 40 açoites, meus amores, por isso que Jesus, quando eu vi Jesus, Jesus limpou daqui até aqui, pra mim não ver, né, o que fizeram com ele, meus amores. Porque se fosse pra mim ver,
Eu vi Jesus sim, igualzinho Jesus foi crucificado. Meus amores, mas Jesus me poupou de muitas coisas, porque a dor que... Meus amores, eu assistindo o filme do que fizeram com ele, eu só falta morrer de chorar. E ainda não é igualmente fizeram, entendeu? Esses filmes não é igualmente fizeram, não. Porque o que fizeram é muito mais pior. A humilhação, as pessoas que estavam com a palavra de Deus fizeram isso com ele. Não, ele não é o nosso rei, não. Olha aí no rosto dele. Bora lá, o povo de Israel, vocês têm algo para pedir perdão a Deus. Não é pouco não, viu? Bora lá, ó. Soltei o sonho, meus amores, ó. Quando eu falei pra vocês que aquelas pessoas estavam subindo ao encontro de Jesus e eu me acordei, então, finalizou o sonho. E, meus amores, eu fiquei me perguntando, né? Se era pra me contar. Aí, meus amores, eu peguei lá em Jeremias 23, o versículo 28, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Jesus não está pedindo para mim guardar, não. Jesus está pedindo para mim guardar, para mim falar, entendeu? Davidson! É sim, fecha o motor, tá derramando. Meus amores, vocês me desculpam, porque senão ele não escuta. Eu tive que falar alto porque senão ele não escuta. Ó, e havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que ouvi. Meus amores, eu errei, vou ler do começo, viu, ó. E havendo aberto o sexto selo, e olhei e vi que houve um grande terremoto. Você está vendo a terra rachada no meu sonho? É o terremoto, tá vendo? Já me mostrou. E o sol tornou-se negro, como um saco de cilírio. E a lua tornou-se como sangue. Você está vendo aí? O sol vai se tornar negro. E a lua o que vai se tornar? Tá cor de sangue. Continuando aqui, ó. E as estrelas do céu cairão sobre a terra. Você está vendo? Vocês acham que vai ficar tudo normal? Com todos esses sinais que vai ter na vinda de Jesus? Aí ensina a sobrar gente, né? Mas a Santa Escritura diz que vai sobrar. E aí de vocês, viu? Porque só vão crer e acreditar quando vê. Meus amores, olha, pro povo, glória a Deus, pro povo do dilúvio, para ele tem menos rigor. Porque, meus amores, olha, eles não ouviram, assim, eles ouviram, né? Mas não é nem o povo do dilúvio, não. Mas é o povo de Sodoma e de Gomorra. Porque eles não tiveram a oportunidade de que vocês estão tendo agora, de escutar a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Para eles ter menos rigor, entendeu? Agora, para vocês, não. Que vocês estão vendo aqui, que Jesus é o caminho. Jesus é a vida, a verdade. A gente só vai ao Pai. Então, mas, amor, vou ler do começo de novo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, se nós não praticar e fazer do jeito conforme a Santa Escritura, poucas pessoas herdarão o reino do céu. Entendeu? Por isso que eu digo, compra uma Bíblia, comece a examinar. Não sabe? Porra, então procura alguém que saiba. As estrelas do céu cairão sobre a terra. Como esse aqui, sabe o que? É a chuva de Sarai, vê as estrelas caindo do céu. Vocês prestam atenção aí? Eu presto atenção, meus amores. Como quando a figueira lança de si os seus fígados verdes, abalado por um vento forte. Então, esse dia vai ser um dia, né? E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Meus amores, isso aqui que tá escrito nas duas escrituras, quando isso acontecer, vocês vão ficar horrorizados. Sabe por quê, meus amores? Porque vocês tiveram a oportunidade de vocês poderem ter se livrado de tudo isso. Porque vocês olhando pro céu e vendo o céu se enrolar como um livro, então, ele se enrolando como um livro, que esse céu azul vocês não vão ver, só vão ver, né? Presta atenção. Continuando aqui, ó. E o céu
retirou-se, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Vocês acham que essas coisas acontecendo e as ilhas saem de cantos, as montanhas saem de cantos? Vocês acham que o mar não vai vir sobre o que a população na face da terra? Não vai, vai. E vai haver o que? Um grande mesmo. Igualmente vocês nunca viram, vai acontecer. E as pessoas não esperam por isso não, mas já todas as outras escrituras já deve estar esperando, tem que esperar por isso. Mas o que? Com Jesus Cristo. Jesus Cristo, que nós pode até perecer. Então, quer dizer, perecer não, como é no arrebatamento, nós passamos o quê? Da morte para a vida. Então, assim, com Cristo Jesus, meus amores, vai ser maravilhoso, entendeu, meus amores? É glorioso, tudo dele é glorioso, né? Ó, e continuando aqui, ó. E diziam aos montes e ilha, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Então, vocês vão pedir para se esconder dele por causa de quê? Oh, meus amores, vocês vigiem, Jesus está voltando. Continuando aqui, ó, o último, viu? Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Quem poderá se livrar desse dia? Quem poderá? Meus amores, para falar a verdade, ninguém. Ninguém pode se livrar desse dia. Ninguém pode o quê? Porque, meus amores, se vocês estiverem em Cristo Jesus, vocês sairão daqui. Se não, então, é como tem escrito nas Santas Escrituras, que Jesus fala para onde estão os mortos nas Santas Escrituras. E as pessoas o quê? Enganando umas às outras. Lê o que quer para as pessoas e as pessoas tão iludidas que ainda acreditam. Por que que Deus disse que não confiar um homem no outro? E por que que vocês confiam? A alma, quando vocês confiam em algo que as pessoas abrem a boca e falam, por que que vocês não confiam em Jesus? Aí vocês confiam no ser humano. Por isso que vocês erram e vocês padecem, porque vocês confiam no ser humano. Vocês não é para confiar no ser humano, vocês é para confiar aqui, em tudo que está escrito aqui, sem deixar nenhuma de lado. Principalmente, mas o mundo não é muito grande não. Eu não falo nem tanto do livro no Velho Testamento, eu falo mais no Novo, porque o que está escrito no Velho Testamento também está no Novo. Do Velho Testamento muitas coisas já aconteceram, e também no Novo Testamento muitas coisas já aconteceram. No Velho Testamento falava de que? Isaías falava que Jesus vinha, falava também dos finais do tempo. Então, tudo está escrito que lê só o Novo Testamento. Se você quiser ver o Velho, pode ler, mas você sabe que está tudo aqui no Novo Testamento também. Porque a palavra dele nunca é o que? Aumentada e nem tão pouco diminuída. O que foi dito pelo profeta Jeremias, Jesus também confirmou aqui no livro de Apocalipse, no livro de Mateus, no livro de João, no livro de Marcos, no livro de Lucas. Então, tudo ele confirmou, entendeu? Agora, se aumentaram, então tiraram, o problema é deles, que eles vão pagar, entendeu? Mas aqui, meus amores, tá a palavra dele pura. Tá aqui as Santas Escrituras pura e verdadeira. Vocês viram aí, meus amores, o sonho que eu soltei pra vocês? Vocês viram aí os sinais da vinda de Jesus? Isso aqui é o quê? É sinais. O dia do Senhor, é o dia do Senhor. Isso aqui é o dia do Senhor. Vou ler, vou ver aqui, vou ler pra vocês de novo o último versículo, pra vocês verem como é o dia de Jesus, a vinda dele, Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Vocês sabem por que eu peguei um versículo e eu chorei muito? Porque nesse versículo, né, Jesus estava falando dos sentimentos dele. Eu não estou nem lembrada em qual era, mas depois eu procuro para soltar para você. E eu vi que Jesus, o que estava sentindo pavor desse dia. Assim, ele se alegrava porque ele ia pegar nós, né? Para levar para junto dele. Mas ele se entristecia por vocês, por causa de vocês que tem um coração duro e não se rende a ele. E ele viu o sofrimento de vocês, tudo de vocês a passar na terra clamando por ele. Aí o coração dele, o que? Se entristeceu. Eu li. Meus irmãos, quando eu li, foi mesmo que eu tava sentindo o que ele tava sentindo, entendeu? Não sei porque é que eu sou assim, só sei que eu sou, né? Então, meus amores, e também ainda fala sobre Atalai. Atalai somos nós que prega a palavra de Deus, entendeu? Manda o quê?
manda os atalaia, o quê? Abrir a boca e começar a falar sobre o quê? Arrependimento, para que vocês se voltem para Jesus antes desse dia. Porque esse dia, nesse dia e após esse dia, então, vai ser só o quê? Tormento. Entendeu? Tormento, tormento, tormento. Então, assim, meus amores, mas vamos lá, né, meus amores? Vamos lá, né? Nós estamos o quê? Firme e forte para poder pregar o evangelho. E, meus amores, vocês acham? Jesus disse que quando for pregado os 4 cantos da terra, ele vai vir. Vocês acham que não já está bem pertinho, não? Vocês estão esperando pelo que para aceitar Jesus? Meus amores, a internet, ela corre o mundo inteiro. A palavra de Jesus está sendo espalhada no mundo inteiro. Canto que o ser humano não pode ir, mas um vídeo vai. E vocês escutaram a palavra de Deus. As nossas mãos estão limpas do sangue de vocês, entendeu? Por quê? Porque nós estamos pregando. E vocês não estão, talvez participando, porque talvez não entre, mas vocês estão escutando. Vocês estão ouvindo, vocês estão vendo pessoas pregando a palavra de Deus para vocês, entendeu? Aí o que? As nossas mãos, se vocês se converterem, então, glória a Deus. Se vocês não se converterem, vocês morrerão no pecado de vocês. Mas a nossa mão tá limpa do sangue de vocês. Entendeu? Vocês não vão por inocente, porque nós chegamos, conversemos com você. Falamos sobre o que está escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Vou entregar esse vídeo. Um bom sábado, né? Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abra o vosso entendimento para que se volte vocês para Ele. Vocês podem até criticar e ignorar o que nós conversamos com vocês, que está escrito nas Santas Escrituras. Vocês podem até ignorar. Mas quando vocês verem Jesus, vocês vão se arrepender. Mas vocês vão se arrepender. Mas vocês vão chorar. E vocês vão se lamentar. Por quê? Porque vocês tiveram a oportunidade. Vocês tiveram chance. Jesus não quis que esse dia viesse sem antes vocês saberem de todas as verdades que está escrito nas Santas Escrituras. Entendeu? Jesus não quis o quê? Que vocês perecessem sem saber para onde é que vocês vão. Só há 2 caminhos. Um para o céu, outro para o inferno. É o que as Santas Escrituras fala. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês como eu falei sobre isso. Bota para Marcos. Marcos não, para Mateus. Eu errei, para Mateus. Ó, vou para Mateus aqui para me dizer para vocês, ó. Eu vou ler esse versículo aqui, só há 2 caminhos. Um para o céu e vocês sabem que o outro é pro abismo, né? Vou deixar mais claro do que isso. Vou ler para vocês, ó. Entrai pela porta estreita. Jesus já começa logo dando convite a vocês. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que passam por ela. Muitos são os que entram por ela. Então, muitas pessoas passam por essa porta do abismo. Ei, passa sem volta. É só o passaporte de ida. É igualmente essas pessoas que aceitam Jesus, que tá com o passaporte só da ida. Pra onde mesmo? Pro Jardim do Éden. Para estar junto com Jesus, para possuir por herança o que Jesus prometeu a nós, lá no Jardim do Éden, que foi tirado de nós, porque houve o pecado. Então, Jesus fez o quê? Jesus, através da morte dele, ele nos redimiu aquelas pessoas que aceitam ele, que caminham com ele. Para nós fazermos o quê? Nós voltar para o Jardim do Éden, através de Jesus. Sem Jesus, você não vai para o Jardim do Éden, não. Entendeu? Deixa eu ler aqui, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Poucas pessoas encontram o quê? Esse caminho de volta para o céu, que é de volta para o quê? Para o Jardim do Éden. Poucas pessoas vai para cá, ó. Poucas pessoas o quê? Vai para onde? Para as portas do céu. Bora aqui, continuando aqui, ó. Vou mostrar mais algo para vocês, que é muito importante. Como eu falei aqui, deixa eu ver aqui onde é que tá, peraí. Pronto, já achei, glória a Deus. Ó, em Mateus. Então dirá o rei
aos que estão à sua direita. Vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos possuir por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Você está vendo o que foi que eu acabei de ler para vocês? O que foi que Jesus falou para vocês agora? Jesus disse o quê? Que essas pessoas que aceitaram o sacrifício dele, que estão caminhando com ele, vocês vão possuir o quê? Por herança? O reino que foi o quê? Preparado para as pessoas desde o início da fundação do mundo. Vocês vão o quê? Possuir por herança, entendeu? Por isso que Jesus vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Vocês não querem não voltar para o quê? O início de todas as coisas, porque é para lá que está dizendo que vai, entendeu? Meus amores, eu entreguei essa parte para vocês. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês, tá bom? Ó, deixa eu... Sobre aquele versículo que eu li pra vocês, o caminho largo e o caminho estreito, né? Agora eu vou ler algo pra vocês mais ainda. Peraí, deixa eu procurar aqui. Olha, preste atenção aqui. Vocês, ó, só há dois caminhos. Um para o céu, outro para o abismo. Ó, outro para a porta larga, né? Então, agora esse porta larga vocês vão entender o que que é. O porta larga, ó, preste atenção aqui, ó. O caminho da porta larga é esse aqui, ó. E respondeu, ó, é Mateus 26 e 40, viu? Ó, 40 e 40 que eu vou ler pra vocês. E respondeu o rei, lhe dirá, em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequenininhos irmãos, a mim fizeste. Continuando, ó. Então dirá também aos que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mesmo porque tu tá lendo isso? Porque isso aqui é as pessoas que vão herdar isso aqui. O que eu acabei de ler pra você. Eles vão herdar o quê? O começo da fundação do mundo, o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. E essas outras vão o quê? Vocês prestem bem atenção, ó. Vou ler de novo. Então dirá também aos que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Esse fogo eterno aqui, sem dizer que eu não vou ler mais coisa para vocês entenderem, sem dizer esse inferno, então esse lago de fogo que está preparado, não era para vocês não. Não era e nem é. Só se vocês não se arrependerem. Se não haver arrependimento, então, aí vocês vão para lá. Se não haver arrependimento, se haver arrependimento, vocês estão com Jesus. Jesus não deixa vocês por nada, entendeu? Ir para lá. Mas o que? Jesus não força vocês a aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, não. É por livre e espontânea vontade. Vocês o que? Colher a salvação de vocês. Para não ir justamente para cá. Preste atenção, vou repetir de novo, ó. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Porque vocês se livram para vocês não escutar isso da boca de Jesus. Por quê, meus amores? Porque esse reino, isso foi feito para o diabo e os seus anjos, desde a fundação do mundo. Por que as pessoas vão para lá? Porque, por causa da desobediência, porque não quer se render aos pés não quer se render às vontades de Jesus, não quer seguir Jesus. Porque vocês sabem que para voltar para lá tem que ter o quê? Tem que ter santidade, tem que andar com comunhão com Deus e com Jesus. Sem comunhão com os dois é impossível vocês herdar o reino dos céus e é impossível vocês voltar para o jardim do Éden. Entendeu? Ó, vou repetir para vocês, ó. Então dirá também aos que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, foi preparado para o ser humano? Foi não. Foi preparado para quem mesmo? Foi para o diabo e os seus anjos. A rebelião que teve no céu contra Deus. Então, agora vou ler mais algo para vocês. Mesmo do que assustar, nós não quero assustar. Eu quero alertar vocês de algo que vocês, muitas pessoas não entendem as Santas Escrituras e nem tão pouco pregam. Não sei se é porque tem medo, mas, meus amores, é uma importância medonha a gente saber o que espera após a morte. Entendeu? Ó. Irão para o tormento eterno.
Você está vendo? O lago de fogo, o lago aqui de fogo, o lago de fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos, lá tem tormento. Quem que vai atormentar a gente? Os anjos caídos. O tormento, ó, e irão estes para o tormento eterno. Então, se vão para o tormento eterno, por quê? E outra coisa, porque as pessoas não renegam o quê? A iniquidade. Enquanto vocês não renegar, vocês estão colocando a alma de vocês o quê? Justamente para esse canto. Entendeu? Ó, mas o justo para a vida eterna. Então, o justo para o quê? Para a vida eterna. Então, aquelas pessoas o que praticam a verdade, aquelas pessoas o que andam de acordo com a vontade de Deus, que andam de acordo com a vontade de Jesus. Essas pessoas que estão mantendo as outras enganadas dentro das igrejas, com idolatria, com hipocrisia, fazendo elas adorar coisas que não devem. Quem foi que disse que Deus aceita qualquer pessoa acima dele? Deus não aceita ninguém acima dele. Por que vocês conduzem as ovelhas de Jesus? Essas ovelhas nem de vocês são. Vocês são guia. Então, essas ovelhas é de Jesus. Jesus que comprou ela. Por que vocês induzem ela a ela ter idolatria? Idolatrar mesmo, mas só que é a mãe de Jesus. O que tem a ver com isso? Meu Deus do céu, vocês não podem fazer isso com a alma delas, não. Então, se meus amores, preste atenção, o sacrifício que Jesus fez, e Jesus não mandou ninguém adorar outro Deus, se não for o Deus. Quando as pessoas queriam adorar Jesus, Jesus disse, olha, bom não sou eu, bom é aquele que está no céu. Então, se Jesus já está dizendo que a gente não é para ter referência, claro que é para ter referência a Jesus, porque nas suas escrituras tem dizendo. Mas, meus amores, a mãe de Jesus, o pai de Jesus que estava aqui na terra, né? Não. Só Deus que está no céu, que é o pai de Jesus. A ele sim, nós temos que dar o quê? Adoração, entendeu? E a Jesus dá honra e glória. Por quê? Porque ele fez algo por nós que jamais ninguém poderia fazer, entendeu? Aí as pessoas o quê? Confundem tudo de Santas Escrituras. Eu não sei se é porque não conseguem interpretar, mas, meus amores, está tão bem explicado. Quando Jesus tirou o povo do Egito, que trouxe pelo Jordão, né? Pelo Jordão, pelo deserto, né? Pelo Jordão, pelo deserto. Não fizeram um bezerro de ouro? Por aí você já deve tirar. Não fizeram um bezerro de ouro? E aquele povo todinho não foram o quê? Deus não castigou eles, não foram mortos? Então, por que vocês seduzem essas pessoas a ter ídolo, idolatria? Vocês estão colocando a alma delas para o inferno. A de vocês, eu não digo nada não, porque vocês conhecem as Santas Escrituras. Mas as pessoas que não têm a palavra de Deus, que não examinam, se vocês examinarem as Santas Escrituras, vocês vão ver que é proibido. É proibido aqui nas Santas Escrituras ter ídolo, coisas que são feitas pelas nossas mãos. Então, por que as pessoas fazem isso com as outras? Eu não entendo. Por que vocês levam as outras pessoas a adorarem? Imagem de escultura, entendeu? Vocês conduzem a alma de vocês para o inferno, vocês não querem só, ainda levam os outros. E eles, que? Porque elas não examinam as Santas Escrituras. Vocês, ovelha, vocês erram porque vocês não examinam as Santas Escrituras. Vai olhar as Santas Escrituras que tu vai ver. Só em tu pegar as Santas Escrituras, tu vai logo se arrupiando. Entendeu? Sabe por quê? Porque aqui tem dizendo, não terás outros deuses além de mim. Deus não quer ninguém acima dele. Aí eu vou pegar uma imagem, pode ser até do meu pai. Assim, do meu pai que tá aqui na terra, né? Que tava aqui na terra, foi, né? Então, assim, posso pegar ali a foto dele, colocar ali, eu adorar ele? Não, posso não. Meu pai o quê? Adoração só a ele. Entendeu? Uma imagem de escultura, minha imagem, só que não, meus amores, não pode. Na Bíblia, não, de maneira, né, só dizer pra vocês, olha, aqui na Bíblia tem escrito que a gente é pra adorar a Ave Maria, tá escrito aqui que a gente é pra adorar São José, tá escrito que é pra gente adorar, não, se eu disser isso, eu tô mentindo. Se eu levar vocês a fazer isso, eu tô mentindo. E a minha alma vai direto pro inferno e a de vocês também, se vocês fizerem. Por isso, meus amores, que Jesus apareceu pra mim em sonho e disse assim, vai na igreja católica e fala pra eles toda a verdade. Entendeu? E é o que eu tô fazendo. Tô falando com vocês toda a verdade. Não pode ter idolatria em templo nenhum que se fala de Deus, que se fala de Jesus. Entendeu? E nem tão pouco vocês se prostrarem perante ele. Pode estar na sua casa, pode estar em outro canto, vocês jamais pode fazer isso, entendeu? Porque isso é pecado de morte. Aquelas pessoas que fizeram um bezerro de ouro e se prostraram perante ele, Deus matou tudinho. Então, será que para nós vai ter perdão nele? Se vocês pedirem perdão a Deus e se curvarem perante a ele, botarem o rosto no chão. A Bíblia fala que a gente é para botar o quê? Se vestir de saco
e cobrir a nossa cabeça de cinza e botar o nosso rosto no chão e pedir perdão a ele, entendeu? Aí sim, ele se arrepende, aí ele perdoa, se arrepende, não, ele perdoa os nossos pecados. Então, e não praticar e nunca mais, né? Porque a idolatria é algo que o quê? Que Deus abomina. Agora, meus amores, é um engraçado essas pessoas que têm as Santas Escrituras. Vocês não têm pena da alma de vocês, não. Meus amores, será que tem dizendo que eu não posso adorar outro Deus? Se eu fizer isso, então eu tô colocando a minha alma ao quê? Então, eu não tenho pena da minha alma. Eu não me amo, eu não me amo. Se eu fizer isso, eu não me amo e nem tampouco amo vocês. Entendeu? Vocês estão entendendo, né? Como eu falei sobre a idolatria, tempo católico. Os evangélicos também têm idolatria. Meu que tá falando, né? É sim, os crentes e os católicos têm idolatria. Vocês sabiam? Não tem. Os católicos têm idolatria, o que? De imagem. E o que, Miro? E os crentes também têm. Ó, o dinheiro, acima de Deus, eles botam o dinheiro. É outra idolatria. E Jesus fala, que no livro, né? No Novo Testamento, Jesus fala que é chamado Amon. O dinheiro, o nome na Santa Escritura tem Amon, que eles botam acima de tudo, entendeu? Glória a Deus, eu já peguei, Rafi foi tirar. Deixa eu procurar aqui de novo. Jesus já botou, Jesus vai botar não, Jesus já botou. Pronto, só a página, ó. Oséias 8, e o versículo o quê? Vou ler pra vocês aqui o versículo 4, que eu vou ler só o versículo 4, tá bom? Não, mas eu vou ler logo os 3, que é melhor, pra vocês entenderem bem, abrir bem o raciocinamento de vocês. Ó, a casa do Senhor é a casa de oração, a casa que fala o nome dele. Mas o que? Tem todos os dois templos, que é o templo católico e o templo evangélico, tem idolatria, entendeu? Ó, põe a trombeta à tua boca. Jesus mandou ficar calado ou Jesus mandou conversar com o povo católico e falar com o povo crente? Ele mandou falar com vocês, entendeu? Ó, põe a trombeta à tua boca. Aí ele botou logo um pontinho, né? Pra separar isso aqui, né? Que é uma coisa. Então, ó, continuando aqui, ó. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir contra quem? Contra a casa dele. Continuando. Porque transgredir a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Isso aqui, essas duas coisas aqui, o templo católico tem. Primeiro, ele quebrou o quê? Uma aliança, que ele jamais poderia botar vocês para adorar o quê? Imagem de escultura. Tem no versículo mais à frente, eu vou soltar para vocês. E a outra coisa, o que foi que Deus uniu lá no Jardim do Éden? Deus fez o quê? O homem e a mulher com as suas próprias mãos. E Deus fez o quê? Deus uniu. Mandou Adão e disse assim, ó, essa aqui é a tua esposa. Crescei e multiplicar. E Deus casou os dois, entendeu? Para eles o que? Serem abençoados. Deus abençoou. Deus casou e ainda abençoou eles dois, entendeu? O que foi que aconteceu? O que é que tá tendo agora nas igrejas? A igreja evangélica não aceita isso não, mas a igreja católica aceita casamento de dois sexos, não pode. É proibido. Essa daqui é o quê? Que vocês se rebelaram contra a lei dele, ó. E se rebelaram contra a minha lei. É só vocês lerem as Santas Escrituras. Eu vou soltar para vocês aqui, ó. Oséias 8 e o versículo 1. Vamos para mais algo que vocês fizeram, ó. Eles fizeram reis, mas não por mim. Construíram príncipe, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si, para serem destruídos. Você está vendo aí? Ó, da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si. Então, vocês fizeram o quê? Imagem de escultura para si. Naquelas imagens ali não apareceu, não. Vocês fizeram, mandaram construir com as suas próprias mãos, entendeu? Para ser o quê? Para vocês ser destruídos. Ó, para serem destruídos, entendeu? Ó, o teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Então, se vocês deixaram quem? Ele o quê? Irado contra vocês, entendeu? Com raiva, né? Então, lá vale irado. Você já para raciocinar? Então, continuando aqui, ó. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando eles serão incapazes da inocência? Até quando vocês vão ficar assim fingindo? Incapaz da inocência. Meus amores,
tem que ler mais as outras escrituras. Deixa esses 3 versículos para vocês raciocinar. Onde está o que? O erro de vocês. E o que vocês estão fazendo com as ovelhas de Jesus. Com as ovelhas de Jesus. Para ela, menos rigor. Para vocês, não. Para vocês é muito, muito. Entendeu? Meus amores, eu encerro esse vídeo para vocês. Vou cortar ele, vou fazer de 3 vezes. Porque já tá grande. Não cabe no aplicativo. Eu tenho que cortar e vou postar para vocês. Porque tudo que eu falo com vocês é de grande importância. Meus amores, eu amo vocês. Jesus ama vocês. Fui.